Shabbat Shalom, meus amados. Que maravilha estarmos hoje aqui juntos para mais uma jornada, pensando neste tema tão empolgante, adoração em santidade. Que tal? Você já deu seu like? Por favor, vamos divulgar este ensino, vamos trabalhar para que uma grande multidão de adoradores se levante. Adoradores que sejam treinados a chegarem diante de Deus, usando a sua palavra, adorando em espírito e em verdade. Quando você dá o seu like, quando você compartilha, você se torna nosso parceiro na proclamação de uma mensagem. Mas quero dizer a você que é uma alegria muito grande estar aqui, semana após semana, ministrando a palavra de Deus. Embora eu tivesse um sonho de estar devotando o tempo inteiro a formar líderes, mas desde que começou a pandemia lá atrás, eu fiz as 21 lives, e o pedido, sobretudo dos velhos telespectadores, que bom, não é? Maravilha podermos estar aqui ensinando, e eu louvo a Deus pela sua vida. Alguns são velhos companheiros. Ainda na semana passada eu estava ministrando em uma igreja em São Paulo, por sinal no sábado, eu tive que deixar o programa gravado aqui. Chegou alguém, eu sou daqueles guerreiros desde 93. Outra pessoa chegou e mostrou bem velhinho o livro, orando a palavra, encapado já com plástico, bem amarelinho. Foi tão bom, uma alegria encontrar com aquelas pessoas, e também com amigos muito queridos, inclusive uma que já tem neto. Eu tenho dito que você estava nos meus 15 anos. Eu preguei nos 15 anos dela em África. Os pais eram missionários ali em Joanesburgo, é o tempo que eu passei lá por Joanesburgo. É tão bom ter esses velhos companheiros de tantos anos, e que caminhamos juntos numa visão de redenção da nação, mas também é uma alegria ter a nova geração, aqueles que estão dando os primeiros passos. E estamos aqui porque amamos a Deus e queremos ver um número cada vez maior de servos de Deus enchendo os céus das nações com a mais pura e vibrante adoração. Vamos invocar a doce presença do Espírito para este momento. Pai de amor, Yahvé, Deus triuno, quão majestoso é o teu nome. Tu é a glória, o poder, a majestade, a grandeza, e nós, desde a terra, fazemos subir o incenso da nossa adoração, tributando a ti honra, glória e louvor. Unimos as nossas vozes aqui na terra, as vozes das miríades nas regiões celestiais que não cessam de proclamar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é, que há de vir. Toda a terra está cheia da tua glória. Tu és digno de receber a honra, a glória, o louvor, a adoração da companhia de redimidos que cresce a cada dia sobre a face da terra. Vivemos dias tão maravilhosos em que o teu Santo Espírito traz um mover sobre toda a terra, onde multidões são arrastadas para o teu reino dia após dia, e os nossos corações palpitam, desejando ansiosamente o teu regresso, ó Cristo, ó noivo amado, ó Redentor. E neste momento queremos invocar-te, doce Espírito, pedindo-te: tira o véu dos nossos olhos, ilumina o nosso entendimento. Queremos crescer na comunhão, na adoração, na percepção do reino espiritual, mais perto de ti, mais perto de ti, mais de Cristo, uma adoração mais significativa, mais profunda. Ó Deus, Tu és o nosso Pai,
Tu és o nosso guia, Tu és o nosso Redentor, e nós queremos neste momento penetrar a Tua palavra com corações rendidos, submissos à luz do Teu Espírito, para aprender não apenas uma teoria, mas crescer na experiência cada dia, fazendo subir de contínuo a adoração a Ti, no precioso nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Vamos prosseguir. Na semana passada estivemos olhando para nomes que revelam a multiforme expressão da adoração no Antigo Testamento. Nosso tema geral, adoração em santidade, nosso supremo chamado. Fomos criados para adorar a Deus. A nossa aula passada versou sobre expressões de adoração, e apenas repetindo os tópicos, a palavra hebraica para louvor, Hallel, que é a palavra que aparece mais vezes para louvor e adoração. E demos aqui o exemplo de Davi saltando na frente da arca, como você pode ver essa linda imagem aqui, exultando na presença de Deus. Mas temos Barak, que significa ajoelhar-se, bendizer a Deus, curvar-se. Hallel, para ser claro, brilhar, gabar-se, mostrar, delirar, alegre, ser ruidosamente tolo. Terceiro, Shabach, gritar alto, comandar. Tehilá, cantar louvores, os cânticos espontâneos, com o nosso espírito salmodiando, fazendo melodia a Deus. Yadá, estendendo as mãos vigorosamente, usando as mãos para expressar a nossa adoração. Todá, que ainda hoje é a palavra usada para agradecer. Todá, Rabá, muito obrigado. Muito obrigada, estendendo as mãos em gratidão pelo que foi ou pelo que será realizado. Zamar, tocar cordas, fazer música com instrumento, principalmente regozijar-se. Essas foram palavras que estudamos aqui para mostrar como no Antigo Testamento tantas palavras são usadas e que nas nossas línguas são traduzidas, na maioria das vezes, por louvor, adoração. Mas hoje queremos entrar na revelação de Jesus Cristo no Novo Testamento, no capítulo 4 do Evangelho de João. Vamos olhar para a verdadeira adoração. Certamente tudo que ocorreu no Antigo Testamento, como diz Paulo, eram sombras do que havia de vir, dramatizações. E hoje vamos nos concentrar em lições extraídas de um encontro que Jesus tem com a mulher samaritana à beira do poço de Jacó. Hoje nas nossas visitas a Israel não vamos lá estar dentro do domínio palestino, mas eu já tive o privilégio de estar aqui e tirar água desse poço. Quando fui a primeira vez, eu ainda estava na África do Sul, o poço de Jacó, antigo, que existe até o dia de hoje, tem água, sim, senhores. Mas ali Jesus, a caminho de Jerusalém, passa por Samaria e envia os seus discípulos à cidade para comprar comida, enquanto ele se detém. E essa é uma história extraordinária. Eu sei que muitas vezes as pessoas colocam, por causa do modo como está escrito, o horário em que Jesus se encontra com a mulher samaritana. Nós não vamos nos deter aqui em todos os detalhes, mas já que subiu esta curiosidade, eu nem ia falar sobre ela, mas saiu aqui esta palavra, então eu vou ler aqui
deixou a Judéia Jesus e partiu uma vez mais para Galiléia. Entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. E isso aconteceu por volta da hora sexta. Geralmente, quando temos nos evangelhos sinóticos a indicação de hora, soma-se agora. As pessoas, às vezes, pregam que a mulher estava ali ao meio-dia, porque aí somam 6 mais 6, 12, né? Na primeira hora do dia, então 6. Era na terceira hora do dia, você soma 6, vai para as 15, né? Só que o Evangelho de João, ele não foi escrito obedecendo ao horário dos sinóticos que você tem que somar mais 6. João é o último a escrever. Seu evangelho já é escrito no fim do primeiro século, como suas cartas. Então já usa o sistema romano. Então a hora sexta era a hora sexta mesmo, às 6 da tarde. Né? É mais no fim do dia. Jesus está cansado do caminho. Jesus não estaria tão cansado ao meio-dia. Nem estaria com tanta fome assim, se tomou um bom café da manhã. Mas, na realidade, é o fim. Jesus está cansado enquanto eles vão. E ao regressarem, percebem que ele está conversando com a mulher. Mas esta conversa com a mulher samaritana é o foco do nosso assunto hoje. Porque que os verdadeiros adoradores, Jesus vai mostrar onde está a verdadeira adoração e corrigir certos erros. Vai corrigir certos erros aqui no capítulo 4. No meio dessa conversa com a mulher junto ao poço, Jesus ensina várias verdades importantes sobre a adoração. E é impressionante que aqui é essa mulher que Jesus vai revelar que ele é o Messias. Quando a mulher diz, quando vier o Messias, aí Jesus diz, eu sou, eu que falo contigo. Então Jesus revela claramente essa mulher desprezada. E qual é a admiração? Número 1, os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Número 2, um homem falar com uma mulher em público, não fazia parte da cultura. E Jesus está ali sentado à beira do poço, com certeza com um propósito, e entabula uma conversa com esta mulher, que é mulher e é samaritana. Extrairemos daqui 5 verdades significativas sobre esta passagem. Então, 5 pontinhos no nosso estudo de hoje. O primeiro é o lugar da verdadeira adoração. Qual é o lugar da verdadeira adoração? A conversa da mulher foi neste sentido. Nossos pais adoraram neste monte. Vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Por que ela disse isso? Na hora em que Jesus chega e ela vem para tirar água com o seu cântaro, Jesus diz, mulher, dá-me de beber. Ela estranha, uau, como sendo tu um judeu, estás pedindo de beber a uma mulher samaritana. Jesus disse, uau, se tu me pedisse, eu te daria água viva. Água viva? Oh, tu não tens balde? Esse poço é fundo? Oh, estranho. Como é que vais tirar água? Será que tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu de beber do poço? Aí Jesus diz, olha, quem beber da água que eu lhe der, se fará dentro dele um poço de água viva, que vai saltar para a vida eterna. Ela fica muito admirada com tudo isso. E
Jesus vai falar, vai chamar o teu marido. Ah, eu não tenho marido. É verdade, tu não tens, já tiveste 5, mas o que agora tens não é teu marido. Uau! Vejo que tu és profeta. E é nesta hora que o assunto de adoração entra em cena na conversa. Você pode até pensar que ela estava querendo desviar a conversa do marido, não? Parece que sim, mas não. Ela aproveita aquela chance e quando vê, uau, ele sabe disso? Então, é profeta? Deixa eu aproveitar aqui para tirar minhas dúvidas. E então ela diz, nossos pais adoraram neste modo. Vós dizeis, os judeus, que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E então aqui Jesus, primeira lição, qual é o lugar da verdadeira adoração? Jesus vai deixar claro que Deus não está confinado a um lugar. Diga isso. Deus não está confinado a um lugar. Essa é a primeira lição que temos que aprender. Nós vamos adorar a Deus onde quer que nós estejamos. Amém? Deus é Espírito. Ele não pode ser contido por um lugar. Onde o povo de Deus deve adorar, Jesus disse, leia, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Não é aqui, não é em Jerusalém, não é além, não. Um tempo há de vir, e esse tempo já chegou. Este é o momento de revelar que Deus não está preso a um lugar. Essa verdade não é nova, evidentemente. Ela está aqui, mas ela não é nova. Deus já havia deixado claro, mesmo no Antigo Testamento, onde ele instrui Israel a adorá-lo em um tabernáculo e depois num templo. Lemos em Isaías 66:1. Eis a palavra de Yahvé, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Sendo assim, que espécie de casa me haveis de edificar? Tal casa será o meu local de descanso? Não, já no Antigo Testamento Deus está declarando que o céu é o seu trono, que a terra é o estrado dos seus pés, em outras palavras, que Ele está em todo lugar. Deus é o Deus onipresente. Deus não está preso ao tempo e ao espaço. Então já está esta revelação no Antigo Testamento. Os profetas do Antigo Testamento falaram sim de um tempo quando o Messias viria, quando a adoração a Deus não seria mais centrada em um só lugar. Veja, por exemplo, esta palavra, pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações, em toda parte, incenso especial é queimado, e ofertas puras são trazidas em adoração ao meu nome. Porquanto Gadol, grande, será o meu nome entre todas as nações da terra, declara o Senhor dos exércitos. Então Malaquias, último livro do Antigo Testamento, já profetiza isto, que Deus será adorado, incenso será queimado, e o verdadeiro incenso é o incenso da adoração. Sacrifícios para Deus são um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Sacrifícios de louvor, não de animais. Então já está anunciado que Deus não está preso. E agora que Cristo veio, vemos esta profecia de Malaquias cumprida. À medida que o Evangelho é divulgado, que a igreja cresce, Deus é adorado em toda a terra, glória a Deus. E hoje, como temos o YouTube, as coisas gravadas, você entra ali no YouTube e você pode encontrar grupos adorando, celebrando em todas as línguas da terra. Terra inteira se enche de adoradores em qualquer lugar, debaixo de árvores, em residências, em prisões, em hospitais, em templos, em
todo e qualquer lugar. Louvado seja Deus, até porque Ele está formando para si um povo de cada tribo, língua, povo, raça e nação, e a sua glória se estende sobre toda a terra. Onde quer que haja fôlego de vida, Ele será louvado. Louvado seja Deus. Deus agora se agrada em fazer sua morada onde? No coração do seu povo. É claro, no Antigo Testamento existia o tabernáculo. Deus mandou com o seu tabernáculo edificar-me-eis um tabernáculo para que eu possa habitar no meio deles. Depois em Jerusalém, o Santo dos Santos, mas tudo aquilo era tipo que haveria de se cumprir em Jesus Cristo. Agora Ele promete, Jesus fez essa declaração que vamos ler agora, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Aleluia. 2 ou 3, eu estarei aí no meio deles. Podemos adorar a Deus em qualquer lugar, até porque Ele fez de nossos corações o seu templo. O texto de Isaías pergunta: que casa me edificareis? Aprove a Deus transformar-nos em templos vivos, em lugares de adoração. Qual é o lugar de adoração? O seu coração, o meu coração. Onde quer que eu esteja, o lugar da adoração é o meu próprio espírito, habitado pelo Espírito Santo de Deus, porque eu sou um templo. Deus está em seu santo templo. Deus nos transformou em templos. E segundo aos Coríntios 6,16, vamos ler: porquanto somos santuário do Deus vivo, como declarou o próprio Senhor, habitarei neles, e entre eles caminharei. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Está citando aqui o Antigo Testamento: habitarei no meio deles. Mas a primeira parte diz que esse não é mais o tabernáculo, não é mais o templo feito por pedras, por mais suntuoso que seja. Não, nós somos o templo. Então, onde vamos adorar? Nós vamos adorar onde estamos, porque o lugar da adoração brota de dentro de nós, do santuário que nós somos. Por isso é muito importante desenvolvermos a consciência: eu sou um templo. E o templo é lugar de adoração. Preciso viver o dia a dia, a experiência de um adorador. O primeiro erro, então, que Jesus confronta é o erro de acreditar que Deus está confinado a um lugar. Deus está presente em todos os lugares. Quando foi durante a pandemia que não se podia reunir em templos, muita gente ficou desesperada, mas Deus não está preso em nenhuma casa. Em muitos lugares não existem nem sequer templos, como a igreja primitiva não tinha templo. Nós temos que entender que a adoração, ela parte de dentro para fora. Deus é soberano sobre os céus e sobre a terra, e Ele está manifestando a sua glória em todo lugar onde existe um coração templo que pratica verdadeiramente a adoração. Isso nos leva à segunda lição aprendida aqui com Jesus na conversa com a mulher. É a advertência contra a adoração vazia. Então Jesus está fazendo aqui 5 advertências, mostrando 5 erros e nos orientando para que a verdadeira adoração seja elevada aos céus por cada um de nós. Não devemos adorar a Deus na ignorância. É o que vamos aprender a partir daqui no verso 22. Vós adorais o que não conheceis. É ignorância
Quando a mulher diz, nossos pais adoraram neste monte, os samaritanos ainda estavam na recomendação de Deus a Moisés, que no monte Gerizim, no monte Ebal, nesses dois montes, em um monte seriam proferidas as bênçãos, no outro as maldições, enquanto todo o povo repetia amém. Está descrito em Deuteronômio capítulo 28. Mas os samaritanos que criaram uma religião mista, de onde vem isso? Vem do tempo do cativeiro assírio, quando a Síria conquistou todo o reino do norte, que eram as 10 tribos de Israel, e os levou cativos, e tinha a política de miscigenar os povos. Então, mandou povos de várias outras nações para viverem ali em Samaria, ou Samaria, como alguns chamam. E surgiu então uma religião mista, porque quando começaram a ter problemas, disseram, a gente não sabe adorar o Deus da terra. E já que eles adoravam muitos deuses, então foram enviados sacerdotes para ensinar a adorar a Yahvé. E então surgiu ali uma religião mista dos samaritanos. Eles eram culpados de adorar a Deus na ignorância. E quem adora na ignorância está tendo uma adoração vã. Eles rejeitavam a maior parte da palavra de Deus. Eles apenas, até o dia de hoje, aceitam apenas os 5 livros, Pentateuco, com alguma coisa lá também diferente. Eles rejeitam os profetas, rejeitam as demais escrituras. Todos os profetas, eles só não rejeitaram Moisés. Eles se afastaram de grande parte da verdade revelada por Deus e não estavam, portanto, adorando a Deus segundo o testemunho completo das Escrituras Sagradas. Então, adoravam em ignorância. Sabemos como adorar a Deus conhecendo sua palavra. Não podemos adorar a Deus ignorantemente. Quanta adoração, às vezes, a forma de adorarmos, o tipo de adoração, parte da ignorância. Mas aqui está, é pela palavra, pela revelação da palavra. Deus revelou nas Escrituras como Ele deve ser adorado. E devemos buscar uma compreensão de sua palavra, se quisermos adorá-lo corretamente. Temos que abrir o livro. Nossa adoração deve ser guiada pela verdade revelada da palavra de Deus. Segundo, leia por favor, também devemos evitar adorar a Deus na ignorância. Quando é que adoramos na ignorância? Vamos citar alguns exemplos. Primeiro, quando negligenciamos a palavra de Deus. Você abre a boca e diz o que vem na sua cabeça. Talvez alguma coisa que você decorou, como uma mera reza, repetindo apenas algo que outra pessoa falou. Então, por quê? Porque você negligenciou a Bíblia. Você não abriu o livro. Você não estudou para conhecer quem é Deus, seus atributos, o modo de se aproximar de Deus. Segundo, quando deixamos de lê-la, de estudá-la. Tudo ligado à palavra. Terceiro, quando deixamos de aprender e procurar conhecer toda a Escritura. E formamos nossa visão de Deus. A partir de onde? Das nossas próprias ideias, da nossa imaginação e não do ensino claro da palavra de Deus. Esse tipo de adoração não é aceito. É um Deus que nós formamos em nossa mente. Rejeitamos a verdade da palavra de Deus e escolhemos viver de acordo com nossas próprias agendas, as nossas próprias atitudes. Os que viviam nos dias de Cristo tinham uma visão errada de adoração. Eles haviam confinado Deus a um lugar e haviam se afastado da palavra. Segundo erro, aquilo que os profetas haviam dito. E nós podemos estar cometendo o mesmo tipo de erro. Devemos nos proteger contra a falsa adoração. Que é isto? Adorar o Deus errado, que é idolatria. Ou estabelecer algo ou alguém em nossas vidas como mais importante do que Deus. Devemos nos proteger contra a adoração vã. Adorar o Deus verdadeiro da maneira errada. Em maneiras que não são prescritas ou são contrárias à sua palavra. Um dos erros que cometemos hoje
distanciados da palavra, é pegar tudo que é cântico que aparece no mercado. Às vezes uma pessoa que vai fazer cântico achando que cantar é adorar, e você se limita a decorar isto, e às vezes expressões que não são bíblicas, expressões que não tem nada a ver com Deus, com sua pessoa, com seus atributos. Então vamos à palavra. Não vamos adorar em ignorância. Voltaremos a tocar no tópico mais adiante sobre a importância da palavra, mas aqui queremos dizer que não se adora em ignorância. A melhor maneira de evitar adoração falsa e vã, certamente, é conhecer a sua palavra. Mas vamos à terceira observação, a hora da verdadeira adoração. Jesus usa a expressão, a hora vem, e já chegou. Agora adoramos a Deus de um ponto de vista melhor. Agora é a hora de uma nova forma de adoração. Nós vimos as diversas expressões do Antigo Testamento, mas uma das coisas que nós observamos, que todas elas, nas múltiplas palavras, tocam em manifestações externas. Mas Jesus, e muito ligada a lugares também, Jesus diz, a hora está chegando, e de fato já chegou. Estou usando a versão King James. A vinda de Cristo e seu cumprimento do plano de redenção de Deus no Novo Testamento tiveram uma profunda influência na adoração. Uma das coisas interessantes a observar que nessa conversa com a mulher samaritana, o termo que Jesus vai usar, no grego, proskeneu, composto por duas palavrinhas, que significa beijar, para. Aí quando pensamos nas palavras em hebraico, curvar-se, estender as mãos e tudo isso você pode fazer à distância. Mas você não pode beijar uma pessoa à distância. Embora as pessoas façam assim, né? Joguem beijos no ar. Mas beijar de verdade exige um contato. Então Jesus apresenta o momento, chegou a hora em que aqueles que beijam a Deus, não? Em que chega próximo. A adoração é uma expressão de amor, é uma manifestação de amor. E o amor sempre exige toque, não? O toque que revela o amor, você dá um abraço, você dá um beijo. Em quem? Em que você ama. Embora nós tenhamos aí os ritos, né, éticos e sociais que não tem nada a ver, estou falando da essência do significado das coisas. No Antigo Testamento, o povo de Deus adorava por meio de tipos, de sombras, delineados na lei cerimonial. Você seguia um ritual. E o coração podia estar muito distante. Aliás, Jesus reclamou disso. O adoram com os lábios, mas o coração está longe. Você pode falar palavras bonitas, recitar poemas, cantar cânticos lindos, mas o coração distante, não é algo que brota de dentro, não é uma expressão genuína de amor, é uma verborreia, é um repetir como papagaio, que não tem nenhum sentido. Eles incluíam o tabernáculo, claro, e o templo, os sacerdotes, os sacrifícios. Esse era o modo deles adorarem. Mas estes eram apenas temporários e provisórios. Eram sombras, eram tipos. E nós, glória a Deus, vivemos nos dias da realidade. Deus os usou até o tempo de Cristo, a fim de quê? Preparar seu povo para a vinda de Cristo, quando estabeleceria uma nova aliança, quando a nossa adoração não seria externa. Por quê? Porque ela brotaria de dentro para fora. E a primeira coisa que teria que ocorrer era a nossa regeneração, o novo nascimento, um espírito ressurreto, habitado pelo próprio Deus Espírito Santo, tendo um contato direto. E é dessa experiência que Jesus fala à mulher samaritana: quem beber da água que eu lhe der,
se fará dentro dele um poço que salta, uma fonte que salta para a vida eterna. Isto é, haverá algo no seu espírito que estabelecerá uma conexão com Deus, uma conexão com o trono de Deus. Esses eram aspectos da oração que prenunciavam o Cristo. Seria realizado, evidentemente, pela sua vida, sua morte, sepultura, ressurreição e sua ascensão, a obra completa da redenção. Todos os tipos de sombras não eram mais necessários desde que Cristo veio. Por isso Jesus diz: a hora é agora, chegou, eu estou aqui, estou no meio de vós, quem me vê a mim vê o Pai, eu e o Pai somos um. Ali estava a manifestação da glória invisível de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, que exalava os atributos de Deus, que manifestava a sua glória, aquilo que Deus é, caminhando no meio dos homens. Na morte de Cristo na cruz, o véu do templo foi rasgado. Quando Jesus estava sendo oferecido, o véu que separava o lugar santo do santíssimo, onde só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, ninguém podia entrar, onde estava a presença de Deus, a glória de Deus manifesta. Mas ao morrer na cruz, o véu foi rasgado, o caminho para a presença de Deus foi totalmente aberto. Também a barreira entre judeus e gentios foi quebrada. Ali está Jesus diante da mulher samaritana, judeu, samaritano, o véu removido, e Jesus deixa muito claro isso, a parar no meio da sua jornada, para levar a salvação esta mulher, e não somente ela, porque quando você lê todo o capítulo, descobre que ela corre para a cidade, vai anunciar na cidade: eis aqui um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? Ela reconheceu, antes mesmo dos judeus. Por isso João diz: veio para os seus, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Isto é, os que creem no seu nome. Sua misericórdia agora se espalharia para todas as nações, para todos os povos, tribos e línguas. Esta é a hora que Jesus está inaugurando, e por causa de Jesus, agora, nós temos acesso ousado, pelo seu sangue, à presença de Deus. Vamos ler esse texto extraordinário juntos. Sendo assim, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo. E tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus, portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura, sem duvidar. Mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. Tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Aleluia! Hebreus 10, de 19 a 25. Não lemos todos os versículos, mas aqui está o principal, que o caminho hoje está aberto para entrarmos no Santo dos Santos. Aleluia! Não há véu. Como o cântico do músico, adorador Asaf, o véu que separava já não separa mais. Aleluia! Jesus, em tua presença. Sim, hoje estamos na sua presença. Agora temos um ponto de vista melhor. Adoramos de uma melhor posição. Deste lado da cruz, deste lado da ressurreição é que nós adoramos. Aleluia!
A adoração não está mais em tipos, não está mais em sombras, não está mais em aparências, não está mais em rituais. Não está mais em exemplos. Não viajamos mais para um templo físico. Não temos que fazer uma viagem. Eu vou a Jerusalém. Sim, maravilhoso. Eu vou a Jerusalém, levo o povo de Israel para quê? Para ensinar. Mas não é que Jesus esteja preso lá. Eu vou adorar tão intensamente a Jesus aqui dentro do estúdio, como vou adorar na minha casa, como vou adorar no banheiro, como vou adorar na minha cama, como vou adorar em qualquer lugar. Porque nós vivemos neste lugar onde podemos adorar em uma melhor posição. Então, a adoração não está mais em tipos. Não viajamos mais para um templo físico para oferecer sacrifícios de animais que nunca poderão tirar o pecado, como o autor dos Hebreus tão belamente nos fala. E adoramos a Jesus, que veio, que morreu, que ressuscitou, que é o único caminho, a única verdade, a única vida, o único mediador entre Deus e os homens. E isso nos leva ao quarto ponto, a quarta verdade e a advertência. Leia: a essência da verdadeira adoração. Devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, a quarta lição que vamos aprender aqui é esta: a essência. Qual é a essência da adoração? Jesus fala explicitamente no versículo 23, a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aqui está a essência da adoração. Duas palavrinhas que falam de duas verdades, de duas maneiras distintas de adorar a Deus. Mas as duas são partes essenciais. Sem as duas juntas, não existe a verdadeira adoração. Leia, por favor, a primeira. Se quisermos participar corretamente da adoração, devemos adorar em espírito. Em espírito. Adoração sincera e viva no poder do Espírito Santo, queridos. Nosso espírito humano é recriado pelo Espírito Santo. E uma vez que o nosso espírito humano é recriado pelo Espírito Santo, passa a ser a habitação onde ele está. E é esse Espírito Santo que induz o nosso espírito a adorar, por ele influenciado, por ele energizado, por ele iluminado. Deus vem e vivifica nossos espíritos por seu Espírito Santo. Quando? Na regeneração. Assim, podemos adorar em espírito, mas não podemos fazê-lo sem o Espírito Santo. Sem que o Espírito Santo venha a nós e nos dê vida, nossa adoração é vã. Então, se alguém não nasceu verdadeiramente de novo, regenerado pelo Espírito, ele está apresentando formas de adoração parecidas com o Antigo Testamento, rituais vazios, cerimônias sem qualquer poder, que não tocam o céu, que não passam daquele lugar onde as pessoas estão expressando uma forma não bíblica de adoração. Deus deve primeiro buscar-nos, atrair-nos para si mesmo, despertar-nos, vivificar-nos, e aí permitir-nos ir. É Deus quem toma a iniciativa de vir a nós. É o Espírito Santo que vem a nós. É Ele quem nos transforma. É Ele que gera em nós uma nova criação. Porque é Ele em nós e nosso espírito humano recriado que vai nos revelar Deus, que vai tornar Jesus real na nossa experiência. Então aqui está o primeiro aspecto da essência da adoração que Jesus Cristo revela.
adorar em espírito. Quando adoramos no espírito, nós estamos entronizando Jesus em nossos corações. Nós o vemos como precioso, nós o colocamos em primeiro lugar em nossas afeições, em nossos desejos, em nosso amor, em nosso coração. Devemos amar a Deus acima de tudo. Ele deve ser de valor supremo e devemos trabalhar também. Leia segundo, se quisermos participar corretamente da adoração, devemos adorar em verdade. Este é o segundo aspecto, que não pode ser divorciado do primeiro. Em espírito e verdade. O que é a verdade? Pilatos perguntou a Jesus, o que é a verdade? Ele estava diante da verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Eu sou a verdade. A tua palavra é a verdade. Esse Cristo é revelado na palavra. E esta palavra é a expressão de Jesus. Adoração que busca a Deus em sua palavra. E está submisso à sua palavra. Deus nos deu Cristo. Cristo que é a verdade. Ninguém vem ao Pai, disse Jesus, a não ser por mim. Ele nos deu a sua palavra. Ele diz na oração, em João 17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E este é um nome de Jesus, o Verbo, a palavra viva, o Verbo eterno. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Que palavra? Cristo, o Messias. Ele é o Verbo. É por meio da palavra que conhecemos a Cristo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus nos dá seu Espírito para quê? Para iluminar. O Espírito Santo foi quem inspirou as Escrituras, e nós precisamos dele para iluminar a palavra que foi registrada neste livro sagrado chamado Bíblia. É ele quem nos ensina, ele quem nos dá a compreensão. Mas precisamos abrir o livro, para que possamos adorar em verdade. Leia o que está em amarelo. Precisamos que a palavra revelada de Deus seja nossa luz e nos aponte para Cristo. Para Cristo. É o que o Espírito Santo vai fazer. Precisamos que o Espírito de Deus venha até nós. Precisamos que o Espírito de Deus ilumine o nosso entendimento. Para quê? Para que possamos conhecer e aplicar a palavra escrita e viver à luz desta palavra, destes ensinamentos. Quando adoramos em verdade, estamos entronizando a Cristo na nossa mente e na nossa consciência. Nós nos curvamos em submissão a Ele e o colocamos em primeiro lugar em nossos pensamentos, em primeiro lugar em nossas escolhas, em nossas decisões, em nossas preferências. Deus deseja que o adoremos em espírito e em verdade. Quando Jesus promete o Espírito Santo, em João 15, 26 e 27, ele o faz nestes termos. Leiamos. Quando, porém, vier o advogado, que eu enviarei para vós da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E vós também dareis testemunho, pois estáis comigo desde o princípio. Espírito e verdade estão inseparavelmente unidos aqui nas Escrituras. É o Espírito quem nos enche. É o Espírito que ilumina a verdade da palavra de Deus, para que possamos compreender a verdade. E compreendendo a verdade, compreenderemos o Evangelho, para que possamos apegar-nos a Cristo, a adorar a Cristo. E ele prometeu ainda, capítulo 16, na noite em que foi traído, do Evangelho de João, leiamos. No entanto, quando o Espírito da verdade é o Espírito de Cristo, vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo,
mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos revelará tudo o que está por vir. O Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo quanto o Pai tem, pertence a mim. Por isso é que eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o revelará a vós. Ok. Sofrimento se tornará alegria, é o que Jesus vai falar logo a seguir. Que por causa disso você pode pedir o que quiser e a sua alegria será completa. Agora, adoramos a Deus em espírito e em verdade. Por quê? Leia. Porque foi assim que Deus nos chamou para viver e caminhar na vida cristã. Porque esses dois juntos, espírito e verdade, é a palavra. Eu sempre digo o seguinte nos estudos sobre a criação, que da união entre o Espírito de Deus e a palavra de Deus, vida é gerada. E aqui na adoração, o que Jesus traz? As duas coisas. O Espírito Santo e a palavra de Deus. O Espírito Santo, que habita meu espírito humano, que Ele recriou. E a palavra de Deus, que é o verbo próprio Cristo, que revela. Então esse Espírito Santo vai revelar a verdade, vai revelar a Cristo. Eu estou lendo, eu pego e vou lendo as Escrituras, mas na realidade por trás dessas palavras está o Cristo. E o Espírito Santo vai me revelando. Por isso é que Paulo diz em 2 Coríntios 3,18, que enquanto eu continuo a contemplar como um espelho a palavra, eu sou transfigurado na verdadeira imagem de Jesus. Uma obra que o Espírito Santo vai fazendo em mim. Efésios 1,13, leiamos. Nele, igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Aleluia! Esse Espírito que está em nós, para iluminar a verdade. É assim que somos santificados. Como Deus nos torna cada vez mais semelhantes a Cristo a cada dia. Leiamos. Todavia, irmãos amados do Senhor, devemos sempre dar graças a Deus por vós, pois Ele vos escolheu desde o princípio, para a salvação pela santificação feita como? Pelo Espírito e pela fé na verdade. Olha aí os dois juntos. E para isso vos convocou, por meio do Evangelho, que vos anunciamos para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo aos Tessalonicenses 2, 13 e 14. Leia, por favor. Deus trabalha onde seu Espírito e sua verdade estão presentes. Aqui está a essência da adoração. E vamos ler ainda, vamos voltar a Isaías 66. Vimos o primeiro versículo, lá no início. Mas vamos agora juntar os dois, 1 e 2. Leiamos. Eis a palavra de Yahvé, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Sendo assim, que espécie de casa me haveis de edificar? Tal casa será o meu lugar de descanso? Ora, não foram as minhas próprias mãos que criaram o que existe, e só assim tudo que há veio a existir? Indaga Yahvé, o Senhor. Darei, pois, minha atenção e estima a este. Preste bem atenção. O que é que Deus está dizendo? Não é casa que vai me segurar. Não é aí onde vai haver a verdadeira adoração. Mas olha para a essência. Ao humilde e arrependido de espírito, que dedica seu amor reverente à minha palavra. A minha palavra. Onde Deus constrói sua casa, onde Deus constrói seu templo, onde Deus habita. Leia. Naquele que é humilde e contrito. Esta parte fala de quê? Da adoração em espírito. E que treme da sua palavra. Aqui fala da adoração em verdade. Em espírito e em verdade.
marcam os verdadeiros adoradores de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Devemos, leia por favor agora alguns pensamentos. Primeiro, devemos adorar a Deus de acordo com a sua palavra e no poder do seu Espírito. Segundo, estes devem habitar em nós, palavra e verdade, se quisermos adorar de uma maneira que isso é agradável a Deus. Terceiro, nossos corações devem estar saturados com as Escrituras e com a presença do Espírito Santo. Quarto, as duas coisas mais importantes que podemos fazer enquanto nos preparamos para adorar e vamos adorar. Primeiro, saturar nossas vidas e nossos cultos de adoração com a palavra de Deus. Preste bem atenção. Bíblia, meu filho. Bíblia na boca, Bíblia nos hinos, Bíblia no púlpito, Bíblia na oração, Bíblia na adoração. Saturar nossas vidas, saturar nossos cultos de adoração com a palavra de Deus. E segundo, orar para que Deus manifeste a sua presença no poder do seu Espírito e nos dê compreensão da sua palavra. Então, em espírito e em verdade, enfatiza que Deus está mais preocupado com o quê? Com nossos corações na adoração. O lugar da verdadeira adoração. Não basta ter todas as formas e movimentos externos corretos. Não basta ter os melhores corais. Não basta ter os melhores músicos. Não basta ter os melhores pregadores. É do coração. Nossas ações devem partir de um coração saturado da palavra de Deus e cheio do Espírito Santo. Qual é a essência da verdadeira adoração? Leia: a verdadeira adoração é um amor apaixonado por Deus, que é vivificado pelo seu Espírito, deleita-se em sua verdade e transborda em uma vida vivida para a glória de Deus. A quinta verdade que aprendemos nesta conversa é a busca por verdadeiros adoradores. Eu quis me deter mais aqui na essência da adoração, mas é importante entender algo em Deus. Leia: Deus está em busca de adoradores. Uau! Jesus diz claramente, vamos ler: o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Pai procura adoradores. Meu Deus! Aqui não diz que o Pai procura pregadores. Aqui não diz que Deus está procurando pastores, mestres. Não, Deus não está à procura. Deus está à procura de adoradores, porque tudo começa no lugar da adoração. Deus está em busca daqueles que o adorarão em espírito e em verdade. Esta missão de Deus vai de Gênesis a Apocalipse. O primeiro assassinato na Bíblia, em Gênesis 4, foi por quê? Por causa da adoração. Abel prestou uma adoração aceitável a Deus. Caim não. E Caim matou Abel. Então o que estava por trás? A adoração. A batalha final na Bíblia, em Apocalipse 20, é uma batalha sobre adoração. O anticristo. Então, de Gênesis a Apocalipse, a adoração é um assunto central. A adoração é o tema central. E a busca da Bíblia. Deus anda à busca de adoradores. Fomos feitos para adorar a Deus. Deus não desistiu de nós. Deus permanece em todas as suas alianças, buscando-nos. Os olhos de Yahvé passam por toda a terra, procurando aqueles cujo coração é totalmente dele. E se o meu coração é totalmente dele, o incenso de adoração sobe de contínuo do templo do meu coração, do altar do meu coração, para ele.
Jesus diz: o Pai está procurando pessoas assim para adorá-lo. Deus é Espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. O verbo que descreve a busca de Deus é uma palavra que significa esforçar-se para encontrar. Deus procura. Na realidade, Deus tem feito um trabalho gigante na busca de adoradores. Quando você vai lendo cada livro das Escrituras Sagradas, você vê um Deus de um coração tão grande que anda à busca o tempo todo dos verdadeiros adoradores, perdoando pecados, fazendo chamados, levantando profetas, falando. É um verbo que é intenso no original. Deus está em busca daqueles que o adorarão em espírito e em verdade. Deus está procurando. Você se deixou encontrar por Ele? Deus procura você e a mim como adoradores. Ele nos buscou para nos salvar, mas Ele espera que nós nos convertamos em verdadeiros adoradores, porque para isso nós fomos criados. Ele está mirando o seu coração. Ele está em uma missão para buscar e salvar os perdidos, sim. Mas Ele está em busca de criar verdadeiros adoradores, criar um povo para adorá-lo por toda a eternidade, para usufruir do seu amor. É por isso que nós fomos criados. Esse é o nosso propósito. Esse é o nosso fim. Leia: a verdadeira adoração a Deus, amá-lo e desfrutá-lo para sempre. Aí estão estas 5 lições, mas queremos apenas mencionar 10 benefícios de adorar a Deus em espírito e em verdade, porque esta é uma maneira poderosa de nos aproximarmos de Deus e honrá-lo. É um ato de fé que pode levar-nos a um relacionamento mais profundo com Deus. Verdadeira adoração envolve entregar todo o nosso ser ao Senhor e expressar nosso amor a Ele por meio de palavras, por meio de cânticos, sim, de ações, de pensamentos, de sentimentos, porque até no silêncio, no curvar da nossa fronte, no dobrar dos nossos joelhos, no erguer das nossas mãos, nós podemos estar expressando quanto o amamos. Vamos então citar benefícios. Primeiro, leia: Deus é exaltado. Segundo, Deus está satisfeito. Terceiro, cultiva uma caminhada mais próxima de Deus. Quarto, gera paz e alegria. Na tua presença, abundância de alegrias. À tua mão direita, delícias perpetuamente. Quinto, nossa esperança é renovada. Sexta, aumenta a nossa fé. Sétimo, a preocupação e o medo se dissipam. Oitavo, inspiramos os outros. Nono, crescemos espiritualmente. E décimo, Deus é glorificado. Teu poder e a glória. Amém. Podemos terminar citando alguns exemplos de adoração a Deus em espírito e em verdade. Claro que Jesus é o nosso supremo exemplo, mas somente para observarmos como aquele que adora verdadeiramente em espírito e verdade, a partir do conhecimento da verdade, pode adorar a Deus. O primeiro é Jó. Jó perde tudo. E embora tivesse perdido tudo, Jó ainda adorava a Deus em espírito e em verdade. Olha a atitude de Jó, quando perde os filhos, quando perde os bens, quando perde até a saúde. Ao ouvir tudo isso, Jó levantou-se, rasgou o manto que vestia e foi raspar a cabeça. Logo em seguida, ajoelhou-se, encostando o rosto no chão, em sinal de humildade e adoração diante de Deus, e exclamou em oração: nu deixei o ventre de minha mãe, nu partirei da terra. Yahvé Deus, Yahvé o tomou. Louvado seja o nome do Senhor.
Louvado seja o nome de Yahvé. Olha aqui, uma adoração que não importa as circunstâncias, no seu espírito, na verdade que ele conhecia de Deus. Eu vou receber tudo das mãos de Deus. Olhemos para outro exemplo, Daniel. Daniel, apesar do risco de morte, ele adorava a Deus em espírito e em verdade, orando não apenas uma vez por dia, mas 3 vezes, ajoelhava-se com o rosto voltado para Jerusalém. Havia um decreto de morte para quem pedisse a um outro Deus durante aquele período. Mas como é que vamos encontrar este adorador? Aqui está, vamos ler, Daniel 6,10. Assim que Daniel soube que esse decreto do rei havia sido proclamado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E ali orou, como costumava fazer cotidianamente, 3 vezes ao dia. Ajoelhou-se, rogou e deu graças diante o seu Deus. Aleluia. Mesmo diante de uma sentença de morte. Por quê? Porque a verdade estava com ele. Porque o Espírito de Deus estava com ele. Então ele está adorando em espírito e em verdade. E um terceiro exemplo que podemos trazer é dos seus companheiros, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Havia também um decreto, ao tocar dos símbolos, as trombetas, os instrumentos musicais, todos deveriam adorar a estátua de Nabucodonosor. Mas eles enfrentaram a fornalha ardente. Por quê? Porque não estavam dispostos a fazê-lo. Mesmo quando Nabucodonosor chama, eles se negam a adorá-lo. Firmes e leais, esses 3 eram completamente devotados ao único Deus verdadeiro. Olha o conhecimento da palavra. Olha o seu espírito rendido a Deus. Então, esta é a declaração deles. Vamos ler? Contudo, se ele, Deus, não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos aos teus deuses, tampouco adoraremos a estátua que ergueste. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Sim, queridos, Jesus está nos chamando hoje, e queremos concluir, voltando a ler as palavras de Jesus. Vamos todos juntos? Mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Pai, o que poderemos dizer-te? A revelação de Jesus Cristo é tão extraordinária. Pensar que repetidamente ele usa o termo proskeneu, beijar. Que tu procures aqueles que te beijam em espírito e em verdade. Em outras palavras, que comungam contigo, que se aproximam do teu próprio coração. É maravilhoso viver a realidade de que somos uma nova criação, de que o teu Espírito nos regenerou, dando-nos um Espírito ressurreto, um Espírito vivo. Podemos chegar na tua presença. É maravilhoso viver a realidade de que Cristo, com o poder da obra redentiva, eliminou o véu de separação entre nós e a tua presença. Oh, maravilhoso Pai, pelo sangue de Jesus, pela mediação do teu Espírito, pela obra do teu Espírito em nós, que nos conduz à tua presença, podemos entrar no Santo dos Santos do céu e adorar-te, contemplar-te sem véu,
ainda que em sombra, porque estamos presos em um corpo, vemos apenas uma sombrazinha, mas em nós é alimentada a esperança, intensificada a fé, que te veremos face a face, naquele dia glorioso da segunda vinda do nosso Redentor. Ó doce Espírito Santo, Paracleto Divino, Tu vieste habitar em nós, uma vez que nos regeneraste, tornando-te residente, mas hoje queremos te pedir perdão, por não buscarmos ouvir-te e aprender de Ti cada dia, a adorar em espírito e em verdade. Tu que revelas a palavra, gera em nós uma fome cada vez mais intensa, de abrir o livro, de lê-lo, estudá-lo, memorizá-lo, trazê-lo em nossos lábios, extrair as verdades que nos ensinarão como adorar, em reverência, em santidade, que as nossas próprias vidas sejam um incenso contínuo de adoração. Pai, Tu nos criaste para Teu louvor e glória. Jesus, vieste manifestar a glória do Pai, para que esta glória da Tua própria pessoa fosse residente em nós, na pessoa do Teu Espírito. Santo Espírito, Tu nos revelas a verdade. Tu mesmo nos transformaste em templos vivos, e por isso, Yahvé, Deus triuno, rendidos a Ti nesta hora, declaramos que queremos aprender a ser verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Nós nos deixamos encontrar por Ti e escancaramos o nosso coração para ser trabalhado de uma forma cada vez mais profunda pela obra santificadora do Teu Espírito. E que todos os dias da nossa vida vivamos como verdadeiros adoradores, e assim nos encontre Cristo no dia em que formos levados ao nosso destino eterno. Amém e amém. Estamos num dos lugares mais extraordinários aqui na Galileia, Cafarnaum. E o que existe de especial? Aqui Jesus se estabeleceu. Quando Mateus se refere à palavra do profeta, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Aqueles que habitavam na região da sombra da morte, a esses a luz raiou. E o profeta se refere exatamente à terra de Nebulon, Naftali, além do Jordão, Galiléia dos gentios, e verdadeiramente, quando Jesus chega aqui, toda essa área é dominada por Roma. E a partir deste vilarejo de Cafarnaum, Jesus parte para todas as aldeias à volta do lago de Genezaré, que nós chamamos o Mar da Galileia, levando o Evangelho do Reino, anunciando o reino de Deus é chegado. Quanta coisa aconteceu aqui em Cafarnaum. Tantos milagres. E desde Cafarnaum, uma palavra para você. Você precisa vir a Israel. E eu quero estender um convite especial para você na nossa próxima caravana. Não fazemos turismo. São congressos proféticos, onde você para em cada lugar. E ali sente a atmosfera, revive o que aconteceu. Seus olhos são abertos para ler a Bíblia como nunca leu antes. E além disso, conhecer de um modo mais profundo o Deus da aliança, que cumpre as suas promessas, porque nós somos a primeira geração a ver promessas milenares sendo cumpridas. Isso nos leva à conclusão. As poucas promessas que nos restam quanto ao tempo escatológico, ao tempo de fim, certamente se cumprirão conforme o Senhor falou.
passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Isso lhe dá segurança para absorver todas as promessas de Deus em sua vida.